Bom dia, gente. A graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando hoje mais uma live, mais uma escola bíblica dominical. E é motivo de agradecermos ao Senhor por essa manhã, por esse privilégio de podermos estar diante do altar do Senhor, diante da presença do nosso Deus, bendizendo o santo nome do Senhor e agradecendo o seu amor e a sua fidelidade. Vamos orar. E em seguida o diácono Adeval vai louvar o nome do nosso Deus, agradecer ao Senhor e agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas e os livramentos que são muitos e que muitas vezes a gente nem percebe, mas o Senhor tem dado o livramento. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós te louvamos nesta manhã e agradecemos o teu santo nome. Aleluia. E agradecemos a ti pelo teu amor, pela tua infinita graça, a tua bondade, a tua misericórdia e o teu poder que opera em cada um de nós, Jesus, nesta manhã, onde nós vamos estudar mais um líder que ora, mais um líder que busca a tua presença, mais um líder, Senhor, que está no meio da intercessão e da oração, porque compete a cada um de nós estarmos diante de ti, buscando e agradecendo o teu santo nome. Aleluia. Pai, nós te louvamos por esse privilégio, pelo teu amor, pela tua infinita graça e misericórdia que opera em cada um de nós. Amém, Jesus. Pai, nós te louvamos por essa escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender mais e mais da tua palavra, dos teus ensinamentos, e porque devemos estar sempre intercedendo, estar sempre orando, estar sempre buscando a tua Glória presença. Glória a Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, Amém. nós te louvamos e te adoramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, amém? Deus abençoe cada um de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, né? Na escola bíblica dominical. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Acredito que cada um de nós já oramos nesta manhã, né, irmãos? Que não podemos começar o dia sem falar com Deus, né? Pedir para que Deus tome a nossa frente, a nossa direção. Que Ele mesmo segure nas nossas mãos. Mas a gente tem que profetizar isso na nossa vida. Para que Deus pegue nas nossas mãos, no nome de Jesus. E para que possamos ter um dia de paz e Ele nos ensinar a caminhar na presença dEle. Não é verdade? A nossa lição hoje vai falar sobre Moisés, né? Intercede pelo povo. O povo de Deus, o povo que Deus colocou na mão dele, para que ele orientasse, que ele ensinasse, né? O caminho do Senhor, para que o povo obedecesse. Assim como Moisés intercedeu, nós vamos ver também, né? Mas a lição hoje fala sobre a intercessão de Moisés pelo povo. Assim também fez Abraão, né, pelo aquele povo de Sodoma, Gomorra, né? Era um povo que ele não conhecia, mas sabia que era um povo incrédulo, muito distante de Deus, e ele intercedeu por aquele povo, até um ponto que ele não podia mais fazer nada. Então é isso. Nós vamos louvar o Senhor e vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus nessa manhã. Vamos cantar o hino 123, irmão, do nosso cantor. Eu já cantei esse hino agora de manhã, né? Antes de orar, eu cantei esse hino. Vamos cantar novamente, né? É um hino muito bonito, né? Bendito Cordeiro, Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós, que derramou seu sangue inocente, né? Seu sangue carmesim por nossas vidas. Aí a gente viu Deus agindo, né, irmãos? Deus deu o seu único filho, cedeu o seu filho para morrer por mim e por você, para hoje nós estarmos aqui falando do amor dele. Esse foi o grande amor de Deus. Mas ele morreu, viu? Mas eu sempre gosto de dizer, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vivo. Ele está intercedendo por nós nesta hora, ao nosso Deus. Amém? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. É
neste sangue lavados, copas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Ei, nessa chaga pureza para o mais top pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Desculpa. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos falar sobre Moisés intercede pelo povo de Deus. É a lição 5, na sua revista aí. Não sei se você tem a revista, está na página 26, a lição 5, Moisés intercede pelo povo de Deus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Êxodo 32. Êxodo 32. Amém? Bem no início da palavra de Deus, né? Bem no início da Bíblia, Gênesis e Êxodo, né? 32. Aí a gente vai ler o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e o 32, do capítulo 32. Diz assim, ó: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Verso 2. Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, as trouxe a Arão. Aí o verso 32. Diz assim, né? No mesmo capítulo 32, verso 32. Aí vai falar assim, né? Aqui, 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não riscai-me, peço do livro que escreveste.
Então, irmãos, a gente vê aqui a palavra de Deus, né? Nesse capítulo 32 de Êxodo, nós vemos aqui, né, como título, o bezerro de ouro. O povo sentiu falta do líder dele, Moisés, né? Moisés subiu ao monte para falar com Deus, para interceder a Deus pelo povo, falar com Deus. E o que acontece? Moisés passou tempo falando com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus, era um homem de Deus. Foi o homem que Deus o escolheu para tomar de conta do seu rebanho na terra, do seu povo na terra, para tirar o povo do Egito para a terra prometida, a terra que Deus prometeu para o seu povo. Como Deus tem prometido que nós somos o povo de Deus, que um dia nós vamos morar na eternidade. E para que possamos morar nessa eternidade, nós temos que ser fiel a Deus até o último momento da nossa vida, né? Até o último momento da nossa vida. Ter aquela fidelidade, aquele amor, aquele carinho, aquela aproximação com o nosso Deus, a nossa fé. A sua fé pode ser pequena, irmão, irmã, mas você tem que profetizar diante do Senhor que você está crendo no Senhor, que você está servindo a Deus, que você está caminhando na presença dEle. Para quando chegar o último momento da sua vida, você pode dizer, eu estou pronto, Senhor. Né? Então, Moisés foi falar com Deus. Agora, só que o povo era desobediente, era incrédulo, sentiu falta e eles queriam Deus. O que foi que eles fizeram? Eles se reuniram e foram falar com Arão, né? Foram falar com Arão para que Arão providenciasse algo, um Deus para eles, porque eles achavam que Moisés tinha morrido. Mas Arão também foi outro incrédulo, né? Arão andava com Moisés, era o intercessor de Moisés, era irmão de Moisés, né, pastora? É. E ele estava junto de Moisés, era como Era mais velho até do que Moisés. Era um aprendiz de Moisés. E o que acontece? Arão dá uma ordem, manda que os homens pedissem às mulheres e às crianças que tirassem os brincos, os colares, as argolas, né? Tivesse corrente no pescoço, que tivesse de ouro, para fazer um bezerro de ouro, um Deus para que o povo adorasse. Misericórdia. Isso é uma coisa horrível diante de Deus. E Deus viu isso lá de cima, né? Deus viu e mandou Moisés descer e tomar providência do que estava acontecendo. Então, o que é que acontece? A lição mostra que Moisés, quando viu aquilo, Moisés ficou indignado, né, com aquela situação. Porque aquele povo, eles viram o que Deus fez no Egito, eles viram que Deus estava operando no deserto, mas eles cegaram por falta do seu líder. Então, o que acontece? Moisés, quando vê aquilo, ele toma uma providência, né? Ele toma uma providência. E a gente vai ver lá na frente o que vai acontecer. Mas eu quero ver o texto aqui, a introdução da nossa lição, que é importantíssimo para cada um de nós, para mim e para você, essa introdução. Como é importante o cristão orar. Não somente orar, mas também interceder pelo seu próximo. Isso, né? Deus se alegra e Deus fica feliz quando um servo de Deus, um crente de Deus faz isso. Ó, vamos lá. A introdução. Você sabia que para Samuel era pecado contra Deus não orar, né? Ou não interceder pelo povo? É uma pergunta, né? Você sabia que para Samuel era pecado contra Deus não orar ou não interceder pelo povo? Veja o que ele diz em 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. A intercessão é um ensino profético. Estava estranhado no ministério daquele homem de Deus e sua omissão o levava à consciência de pecado.
Então, Samuel, né, irmãos? A gente vê aqui que era importantíssimo ensinar o povo e a ele mesmo orar e interceder pelo povo. E a gente vê isso aqui. Moisés orava a Deus e intercedia a Deus pelo povo, mesmo que o povo esteja afastado de Deus, que o povo esteja desobedecendo a Deus, afastado no pecado, mas o líder, ele tem que orar. Paz do Senhor a todos. E também você, minha irmã, você, meu irmão, você, meu diácono, você, minha diaconisa, você, membro, né? Você é um congregado da Igreja do Senhor. Estou falando para todos que vão ver essa live, de toda a denominação, que é importantíssimo a gente orar a Deus, interceder, né? O crente, ele tem que orar, irmão, porque a oração é o nosso alimento espiritual, né? A amar o povo, a perdoar o povo. Essa lição vai nos ensinar tudo isso, a você amar o povo, a você perdoar o povo, irmão. Não pode, né, um cristão ter raiva do outro, não pode um cristão ter distância do outro, não ir pela cara do outro. Isso não existe no meio do povo de Deus. Essa lição 5 vai nos ensinar, né? E se você está nessa situação, você vai aprender hoje que você tem que amar o seu próximo, que você tem que orar pelo seu próximo, que você tem que interceder pelo seu próximo, que você tem que interceder pelo ímpio, que você tem que interceder pelo seu governador, pelo seu presidente, pelo seu rei. Você tem esse direito de interceder, porque se você não fizer isso, você está pecando contra Deus. Você vê aqui, ó, em 1 Samuel, que a gente acabou de ler, está aberta, a pastora vai ler para você, né? Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor, e eu lhe ensinarei o caminho bom e direito. Tá vendo, irmão? Deus vai nos ensinar um caminho bom e direito se a gente orar, se a gente interceder pelo povo. Por quê? Quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, você está demonstrando o seu amor pelaquela vida. Você está demonstrando a sua preocupação com aquela vida. Não é verdade? Moisés, ele intercedeu pelo povo porque ele estava preocupado com esse povo. Ele tinha uma responsabilidade diante de Deus com aquele povo que Deus entregou para ele. Então era uma responsabilidade muito grande que aquele líder tinha, de levar aquela multidão para os pés do Senhor, para o conhecimento de Deus. Isso é responsabilidade, irmão. Isso é compromisso com Deus. Então, se Deus lhe colocou como um líder numa posição na igreja, você tem que assumir essa liderança. Você tem que assumir esse compromisso, essa responsabilidade que Deus entregou na sua mão, para que você dê conta a Deus disso. Se você não estiver fazendo isso, Deus vai prestar de conta com você. Ele vai lhe cobrar. É o que a palavra está ensinando, irmão. Quem não ora e quem não intercede, peca contra Deus. Aí a gente vê aqui, a palavra de Deus nos ensina que a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça, é coisa boa, aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Veja bem, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 3. Veja o que é que diz. Olha, abra a sua Bíblia aí. Você vai aprender hoje, né, que orar, que interceder pelo povo, que amar o povo é da vontade de Deus. E isso é uma ordenança que Deus colocou para cada um de nós. Como cristão, nós temos esse dever de orar. Um crente que não ora é um crente fracassado, um crente afastado de Deus, é um crente longe de Deus, é um crente incrédulo, né? Ele não pode servir a Deus se ele não orar, se ele não interceder. Como é que ele vai ter essa intimidade com Deus?
Aí veja bem o que é que diz aqui. 1 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 3. Você abriu sua Bíblia, abra sua Bíblia, irmão. Abra sua Bíblia, irmão. Veja o que é que está dizendo aqui, olha. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Tá vendo aí, meu irmão? A Bíblia, essa palavra poderosa, ela nos ensina a fazer a vontade de Deus, nos ensina a caminhar na presença de Deus, nos ensina a amar o nosso próximo, nos ensina a orar e amar e perdoar e interceder por todos os povos, pelo nosso presidente da República, pelos ministros, pelos senadores, pelos governantes, pelos pastores, pelos missionários, pelos prefeitos, por todo mundo, irmão, pelo aqueles nossos irmãos que estão lá fora, distantes de Deus, congregados, afastados, desviados. Ela nos ensina a interceder, porque isso é bom e agradável aos olhos de Deus quando você, homem de Deus, você, mulher de Deus, faça essa vontade de Deus. Pratique essa obra, essa prática da oração, da intercessão, da obediência, do amor, do perdão a Deus. Está aí, irmãos, né? Só com esses versículos, só com essas palavras, essa escola dominical nesta manhã já aprendeu muita coisa. Muita coisa. Só com essas palavras, irmãos. Deus nos ensinou muitas as coisas, né? Que é a prática da oração por todos os homens, né? Quando a Bíblia diz assim, por todos os homens, é por homens, mulheres, crianças, tudo, né? A gente orar, interceder, isso é agradável aos olhos de Deus. Não ter diferença, irmão, de irmão para irmão. Não tem diferença nenhuma, porque somos a igreja do Senhor na terra, clamando a Deus. Nessa manhã eu estava clamando a Deus pelo nosso Brasil. A gente vê a reportagem, né? A gente vê os Estados Unidos, a gente vê a Inglaterra, a gente vê Portugal. Viu Portugal alguns dias atrás, meses atrás, estava morrendo muita gente e hoje está diferente, né? Os Estados Unidos, quantas vidas morreram? Veja a situação dos Estados Unidos hoje, né? Na Inglaterra, na Austrália, né? Irmãos, ele citou até um país da África, que eu me esqueci agora, que é a mesma população de lá, a população do Brasil, mais de 200 milhões de pessoas morreram. Sabe quantas pessoas? 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. O Brasil é superior em tudo. E quantas vidas já morreram aqui no Brasil? Sabe o que é isso, irmão? Políticos corruptos. Desculpa eu falar nessa parte. Porque de vez de pegar o dinheiro que o governo federal investiu, eles roubando para eles. E eu pedi a Deus justiça hoje de manhã. Hoje de manhã não, todas as minhas orações. Sobre esses homens, sobre essas mulheres que estão fazendo isso. Destruindo a nossa nação. Uma nação rica, abençoada por Deus. E eu pedindo a Deus, Deus, olha, tome providência, abençoe a nossa nação, nosso Brasil. Repreenda todo espírito de destruição, de ganância, de morte, de peste perniciosa sobre o Brasil. Irmão, você que é brasileiro, você que é uma cristã, você que é um cristão, você tem que fazer essa oração de intercessão pela sua nação, para que essa destruição que está acontecendo no nosso Brasil, esses números de morte, famílias chorando, famílias sendo sufocada, entrando em depressão, entrando em pânico por causa do que está acontecendo, que não só é a doença, mas essa roubaria que está acontecendo, que faz acontecer isso com as famílias. Então, irmão, nós temos que se unir. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, se unir, interceder pelo Brasil, para que Deus tome a providência do que está acontecendo. Que não era para morrer tanto tempo,
tanto número de pessoas no nosso Brasil, isso mais por causa dos nossos governantes. E pior ainda, que existem pessoas defendendo esses políticos corruptos. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas, ore por eles, para que Deus salve, que Deus liberte, que Deus tenha misericórdia desses homens, dessas mulheres. Para que a gente veja o nosso Brasil abençoado por Deus. Então, eu, a pastora, você mulher, você homem, tem essa determinação dentro de você, você tem esse compromisso de orar pela nossa nação, não somente pela nossa nação, por todas as nações, pedindo a Deus que Deus Israel, tenha misericórdia dos 4 cantos da terra, de todos os países da terra, né? Nos continentes africanos, nos continentes americanos, nos continentes asiáticos, nos continentes europeus, que Deus derrame do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor que Ele já derrama, irmãos, sobre essas nações, sobre Israel que está acontecendo naquela guerra, que Deus toma providência de tudo. A gente tem essa obrigação, irmão, de fazer isso. É a palavra que está nos ensinando nessa revista número 5 aqui. Moisés intercede pelo povo de Deus. Você tem que interceder pela sua família. Interceda pela sua família. Ore pela sua família. Para que Deus receba a sua oração, a sua intercessão. Ore com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua fé diante de Deus. Deus vai ouvir. Né? Amém. A gente vê aqui, Samuel orou, Deus ouviu. Moisés orou, né? Abraão orou. E Abraão intercedeu pelo povo de Sodoma. Então, irmãos, essa é nossa obrigação. É nossa obrigação. E o pensamento de Samuel vai mais além, porque ele diz assim, que quando a gente não ora, a gente está pecando contra Deus. Contra Deus. Se a gente não ora, a gente está pecando contra Deus. E ele ainda ensina assim, que nós temos que orar pelos outros. Então, nós temos que estar tanto orando por nós mesmos, nos revestindo, como nós temos que orar pelas outras pessoas, independente se a gente acha que ela merece ou não merece a oração. Não compete a nós julgarmos essa oração. Compete a nós orarmos e quem vai receber a oração é Deus e quem vai resolver o problema é Deus, que está sabendo, está ciente de tudo. Então, outra coisa que ele diz, ele vai ensinar o quê? O caminho que é bom e o caminho que é direito. Então, eu já encontrei pessoas com seus 50 anos que disse para mim que não sabia o que era certo e o que era errado, o que era pecado. Não sabia o que era pecado. Uma pessoa com 50 anos chegar para mim e dizer assim, me ensina o que é pecado. Pecado é tomar banho sem vestes. Pecado é isso, quer dizer, queria saber uma forma de pecado, achando que não estava em pecado, se achando inocente por não saber o que é pecado. Mas Deus não tem ninguém por inocente, não. Deus não tem culpado por inocente. Uma criança, a partir de certa idade, ela sabe discernir o que é certo e o que é errado. A mesma coisa somos nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. E uma pessoa de 50 anos chegar e dizer que não sabe o que é pecado e o que não é pecado, então essa pessoa está se achando que está, assim, totalmente feito uma criança, né? Mãe de família já, filhos bem crescidos, e dizendo que não sabia o que era pecado. Então, nós sabemos muito bem, e se não conhece pela Bíblia, nós temos orientação certa para ensinar. Então, Samuel disse, eu vou dizer a você o que é direito e o que é bom. Então, eu vou lhe ensinar. A mesma coisa foi quem? Foi Moisés. Moisés estava no monte intercedendo pelo povo, pedindo a Deus da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia. E quando Moisés estava lá no monte e passaram-se dias, e talvez um mês, ele orando e na intimidade com Deus, que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, e o seu sucessor, ou o seu ajudante naquele momento, escuta uma voz, ou barulhos, e Deus também, ciente de tudo, disse, olha, o povo estão ali, estão em festa, estão em alarido. Desce e vai ver o que é que está acontecendo. Quando chega Josué, está acontecendo o quê? Está tendo festa, né? Está tendo festa. Ele pergunta a Josué e desce com Josué. O barulho é de festa. Quando ele chega lá, que encontra com Arão, o que foi que tu fizeste? Tu não estava aí como, vamos dizer, o líder espiritual?
Você estava como líder espiritual. Enquanto eu me afastei para falar com Deus, você estava na posição. E você não poderia sair da posição. A culpa é de quem? É do povo. Foi o povo que me pediram. O líder tem que saber o que é que Deus cobra dele. Amém. O que é que Deus fala para ele. Não é o que os outros estão dizendo, alguém que está pedindo. Não. Nós temos que saber que nós estamos na direção de Deus. Foi justamente o que aconteceu com Moisés. Então, nós vamos ter sempre alguém que vai ter uma interpretação diferente. Mas nós vamos ter a consciência e a certeza de quem está nos guiando é o Senhor. Então, nós precisamos viver segundo a palavra do Senhor. Tanto é que nós vimos que Timóteo, já no Novo Testamento, também coloca as suas orações, coloca os seus pedidos, coloca as suas súplicas, com ações de graças a quem? Ao Senhor, a Deus. Em favor de quem? De todas as pessoas. Então, assim, claro que tem um texto na Bíblia, no Antigo Testamento, que diz: não ore mais por esse povo. Então, tem gente que pega esse texto e faz dele um pretexto. E diz: eu não vou orar porque esse povo não merece. Que na Bíblia já diz que eu não posso orar por esse povo. Eu já vi alguém pregando sobre esse texto, dizendo: tem gente que não merece mais ser orado. Então, não vou orar por alguém da minha família, porque eu estou com problema da família. Vamos dizer, uma citação que eu estou dando. Eu não vou orar porque essa pessoa não tem jeito, não tem conselho. Ore, interceda. Peça pela pessoa da sua família, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, por alguém, por mais incrédulo que ele seja, coração duro. Mas Deus tem um propósito para trabalhar na vida dele. É o que nós estamos estudando nesta manhã. Então ele diz: ore pelos reis, ore pelas autoridades, para que eles possam viver uma vida calma e pacífica, em dedicação a Deus e uns pelos outros. Amém. Então nós precisamos interceder uns pelos outros. Precisamos clamar ao Senhor. Por quê? Porque quando nós oramos, irmãos, o Senhor vai lá e resolve. Sabe que nós estudamos a semana passada que a oração, ela faz a diferença, ela muda situações, né? Muitas coisas aconteceram no passado, na história. Como eu estou estudando o livro de Daniel, a oração de Daniel mudou muitas coisas na história. Muitas coisas mesmo, porque Daniel estava ali buscando a Deus, bendizendo ao Senhor e agradecendo o nome do nosso Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre oração. Ela nos ensina sobre súplicas. Ela nos ensina sobre intercessões, que nós precisamos estar intercedendo uns pelos outros. Também ela nos ensina sobre ações de graça. Quando é que nós vamos agradecer? Nós temos motivo para agradecer. Temos e muito. Ainda ontem eu estava escutando um áudio de uma pessoa que mandou para mim e disse: olha, a senhora só agradeça agora. É motivo de só agradecer. Gratidão, porque a pessoa que estava internada no hospital com Covid, que ia ser entubada, já saiu. Aí saiu, está em casa, está se recuperando, tudo mais. Aí a pessoa dizendo assim: olhe, ore apenas agradecendo a Deus, porque foi um livramento. Então reconheceu que foi livramento na vida daquela pessoa. E disse que ela saiu hoje, né? Que foi ontem. Saiu hoje. Hoje. Aí a pessoa mandou um áudio dizendo assim: olha, eu agradeço as orações. E quando eu já estiver bem melhor da respiração, porque continua o processo de exercício em casa, né? Quando eu estiver melhor, aí eu mando um áudio agradecendo. Mas a todos que oraram por mim, eu agradeço as orações. E agora é hora de dar gratidão a Deus. Agradecer a Deus pelo livramento. Então, quanto muitos dormiram, né? Já foram, muitos também estão ficando. Deus está mudando a história de cada um. Aqui nós estamos acompanhando, né? Que estava grávida, a bebê foi tirada e ela já foi extubada também. Então, está no processo. Todo é um caminho. E quem está lá junto sabe que o processo, muitas vezes, para nós é lento. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, veja o que é que diz aqui na palavra de Deus. A gente está falando sobre a questão de oração e intercessão. Depois que aconteceu isso,
lá no Egito, não, no deserto, o povo ter se rebeliado contra Deus, né? Ter feito Amém. um Deus de ouro, um bezerro de ouro. Deus se irou, irmão. Deus se irou com o povo. Sabe o que Deus ia fazer? Deus ia consumir aquele povo Ia todinho. destruir tudo. Você sabia disso? Que Deus ia consumir? Ia consumir tudo, todo aquele povo. Veja o que é que diz no versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 32. É bom, irmão, a gente ler a Bíblia que a gente aprende. Olha o que está aqui escrito, ó, capítulo 32 de Êxodo 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmão, Deus ia mandar fogo, ia destruir aquele povo todinho, porque aquele povo era rebelde, era desobediente contra Deus. Era um povo, irmãos, muito incrédulo. Era um povo de Deus? Era. Mas cresceu a incredulidade no coração daquele povo. Irmão, a gente está vendo hoje. Eu vi pessoas dizer que não vai para a igreja por causa da Covid e por causa do número de pessoas. Eu não vou não. Eu não vou não para a igreja não. Olha, irmão, a gente tem que ter cuidado no que a gente está falando. O templo, a igreja, eu não estou falando na gente, igreja, homem, mulher, mas no templo, igreja, templo. Ali é lugar de oração, irmão. Ali você não vai beber, você não vai fumar, você não vai dançar, de farrar, isso não. Você vai para ali para adorar a Deus. Você vai para o templo para orar a Deus, para se unir com os irmãos e orar a Deus, interceder pelos outros, né? Em união, em adoração ao nosso Deus. É o templo, é lugar sagrado, é um lugar abençoado por Deus, é a casa de Deus. Quer dizer que o supermercado, o trabalho, o cinema, o shopping, um parque de diversão é muito mais importante do que o templo do Senhor, do que a igreja, né? Você que disse isso, né? Quer dizer que é mais importante você ir a uma lotérica, você ir a um banco, você ir a um parque de diversão, você ir a um shopping, você ir a uma praia. É mais importante do que ir para o templo, né? Porque lá você não vai pegar Covid, não. Na igreja você vai pegar. Isso eu estou dizendo para você que falou isso. E para você que entende isso, e para você que imagina isso, que igreja é lugar vai pegar doença. Estou falando. Eu estou falando. O diácono Adeval está falando isso. Para quem entende isso. O templo do Senhor é lugar santo. É lugar de adoração a Deus. O povo aqui, eles se reuniram para juntar as pulseiras, as correntes, os brincos de ouro e fazer uma imagem e adorar a Deus ali no deserto, adorar uma imagem de ouro que não faz nada, que foi feito pela própria mão dos homens pecadores. Deus se indignou. Agora veja a responsabilidade de um líder. Veja quem foi que escutou primeiro. Veja a responsabilidade de um líder de Deus. Ao que é que Moisés vai interceder depois que Deus falou isso para Moisés. Veja aqui primeiro isso. Veja aqui que ele disse que Josué, quem escutou. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés, amém, estou ouvindo um barulho de guerra num acampamento. Moisés disse, não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro. Tá vendo aí, irmãos? A pastora com toda a razão, né? Josué ouviu primeiro, né? Aí o que acontece? Veja a liderança, um líder de Deus, um homem de Deus, né? O que é que ele faz pelo um povo rebelde? Deus ia destruir o seu povo, ia fulminar ali no deserto. Deus falou para Moisés, e Moisés encarou Deus. A palavra é essa mesmo, encarou. Moisés encarou Deus e disse assim, olha,
Porém, Moisés, no verso 11 ao verso 14. É a escola dominical, irmão. Aqui é para a gente aprender a palavra de Deus. É a escola dominical onde a gente aprende a palavra de Deus. Então a gente aprende, é pela Bíblia. Aqui, veja o que Moisés disse no capítulo 32, verso 11 a 14. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Olha para aí. Veja que intimidade. Oh, glória. Veja que intimidade. Para a gente fazer isso, irmão, a gente tem que ter muita intimidade com Deus. Tá? Para a gente fazer isso, falar assim com Deus, a gente tem que estar afastado do pecado. A gente tem que, como é que diz, pastora, pegar essa carne aqui, enterrar, sabe? Enterrar mesmo a Deixar carne. o homem velho. Deixar o homem velho e ver um homem novo, viu? Moisés estava nessa situação. Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, o povo que tiraste do Egito, da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão. Foi Deus tirou assim, né? Aí o 12 diz assim: porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-lo no monte e para consumi-lo na face da terra? Olha para aí. Senhor, tu tirasse o teu povo do Egito. O povo do Egito vai ter esse reconhecimento para levar para o deserto e matar e consumir no deserto. O que é que esse povo do Egito vai dizer com o Senhor? Aí diz aqui, ó. Aí diz mais: tornar-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés disse para Deus: arrepende-te deste mal contra teu povo. Irmão, isso é muita autoridade, é muita ousadia santa de um homem de Deus. Aqui na minha Né? leitura diz o seguinte: Veja, o que ele diz assim: mude de ideia e não faça cair sobre o teu povo essa desgraça. Tá vendo aí, irmão? Veja que capacidade. Mude de ideia. Veja que intimidade Moisés teve com Deus, né? Aí diz mais aqui, ó: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como a estrela do céu, e toda esta terra de que tenho falado, darei a vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então, verso 14, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Irmão, Moisés entrou. E aqui diz: mudou Deus. Moisés entrou em debate de ideia com Deus. E Moisés fez Deus mudar de pensamento, de ideia, de destruir aquele povo que ele colocou na terra do Egito. E Deus mudou a situação, Deus se arrependeu. Por quê, irmão? Por causa de um líder santo. De oração. Um líder que intercedeu pelo povo de Deus. Se não fosse Moisés, irmão, que tivesse essa grande intimidade com Deus, essa aproximação com Deus, Deus ia destruir aquele povo. E Moisés conversou com Deus e Deus mudou a situação. Entenda isso, irmão. Se você tem um líder que busca a Deus, que intercede por você, que cuida de você, zele por esse líder. Zele pelo seu pastor, zele pela sua pastora. Você de outra igreja, que você tem o seu líder, seu pastor, um homem de Deus. Você de outra igreja que tem sua pastora, uma mulher de Deus. Ore por ela, interceda por ela. Você da Igreja Batista Evangelizadora que tem sua pastora. Não é porque eu sou esposo dela, não. Ore por ela, interceda por ela, porque ela ama esse trabalho, esse ministério. Esta igreja ama vocês. Ela ora por vocês. Não somente por vocês, mas pelo todo o povo ali da Rua 14 e Rua 15, ali embaixo, em Bola de Ouro. Ela ora. Ela se preocupa, tem responsabilidade. Um líder santo de Deus, que ama o seu povo. E a gente tem que ter cuidado, irmão, de falar da nossa liderança. São homens de Deus, ungidos por Deus. Porque quando a gente fala mal, foi que Deus disse para Abraão: aquele que te maldiçoar, eu amaldiçoarei. E quando Deus falou para Abraão ir para a terra que ele chamou,
Disse, olha, Abraão, aquele que, isso é a promessa, viu? Uma das promessas, aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E aquele que eu te abençoar, aquele que te abençoar, eu abençoarei. Então não maldiceis sua liderança, não maldiceis seu irmão, abençoe, para que Deus também te abençoe. Amém. Porque muitas vezes, irmão, pela nossa boca, pela nossa língua, nós destruímos a nossa vida, nós amaldiçoamos a nossa vida, porque falamos mal e falamos errado. Tenha cuidado, vigie. Amém. Vigie. Amém. A quem você está falando mal. Nós não podemos falar mal de ninguém. Temos que abençoar o nosso vizinho, abençoar o nosso próximo e principalmente o anjo de Deus. Quem é o anjo de Deus que Deus colocou na igreja? Seu pastor, sua pastora. Viu? Então isso é importante. A Bíblia nos ensina. Veja a intimidade de Moisés, de um líder. Né? Ele intercedeu. Abraão também intercedeu ali por Sodoma e Gomorra, uma terra daquela, uma cidade daquela que estava num pecado tremendo. Tremendo. Abraão intercedeu por 50, Abraão intercedeu por 45, Abraão intercedeu por 30, Abraão intercedeu por 20, Abraão intercedeu por 10 e depois não pôde fazer mais nada. Né? Aí não tinha mais. Mas ele chegou bem pertinho. Mas só tinha Ló, suas 2 filhas, sua esposa. Ainda sua esposa foi rebelde. 4, né? Menos 1, 3. Sua esposa ainda foi rebelde. Olhou para trás. Olhou para as coisas materiais, né? Olhou para as coisas materiais. É difícil, mas olhou. A ordem não era para olhar para trás. A ordem era para marchar para frente, caminhar para frente. Deus é misericordioso, irmão, conosco. Deus é muito misericordioso, né? Deus é misericordioso. Vamos trabalhar. Vamos fazer a obra do Senhor. Amém. Vamos assumir o nosso compromisso. Aleluia. Compromisso que Deus colocou na sua mão. Uma responsabilidade que Deus colocou na sua mão. Assuma. Porque Amém. Deus vai te abençoar. Pastora. Dando continuidade ao estudo, né? Que nós já vimos que Samuel fez a oração dele. Nós vimos que nós estamos vendo que Moisés fez a oração de intercessão também. E a lição de hoje, ela é um desafio para todos nós nos ministérios que existem dentro da igreja, que nós temos que ter uma intercessão e uma inspiração de oração. Por quê? Porque nós vimos em Moisés um momento muito difícil que ele enfrentou, porque enquanto ele sobe com Josué fica num determinado lugar esperando, e Moisés estava ali intercedendo pelo povo, e Deus dá as tábuas do mandamento. Moisés já vai descendo já com as tábuas do mandamento ali que o Senhor tinha colocado, e o povo se corrompe. Enquanto Moisés está na presença de Deus, o povo vai se corrompendo, e na mesma hora que o povo se corrompe, Deus fala com Moisés e diz: eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir esse povo. O que é que Moisés faz? Moisés traz a memória de Deus. Claro que Deus tem memória, Deus se lembra das promessas que ele tinha feito quando tirou o povo do Egito. Mas o que é que acontece? Ele diz: lembra da tua promessa a Abraão, ao teu servo Abraão. Lembra da tua promessa ao teu servo Isaque. Lembra da tua promessa ao teu servo Israel, que era Jacó. Então, Senhor, lembra do juramento que tu fizeste. Quando Deus faz uma promessa, irmão, Deus cumpre a promessa. Ele não volta atrás. Então, Moisés tinha a ousadia de chegar na presença de Deus e dizer a Deus: olha, Deus, é por causa disso que eu me coloco de joelhos diante de ti. É por causa disso que eu me coloco como intercessor. E outra coisa, irmãos, Moisés ainda teve uma ousadia maior, que eu me lembro muito do pastor Eloy, quando ele diz assim: Moisés ainda chegou diante de Deus e disse assim: e a tua promessa? Se tu fizeres isso, então risca o meu nome do livro da vida. Ainda tem esse detalhe, que Moisés sabia que tinha um livro da vida que era escrito o nome. Um novo nome é colocado. Então, eu e você temos um nome lá. Temos um nome no livro da vida. O nosso nome está lá, no livro da vida. Quando nós chegarmos lá, nós temos um nome. Então, Moisés sabia disso. Então, ele disse: então, se é por causa que tu vai destruir esse povo,
Por causa do que eles estão fazendo, então tira o meu nome do livro da vida. Eu não quero mais ir para o céu também, não. Se tu vais fazer isso daí, essa destruição total, então é uma intercessão que Moisés faz com amor. Amor por quem? Por um povo. Quem era esse povo? Era o povo que ele tinha ido até o Egito, tinha enfrentado o que Deus tinha falado, as 10 pragas que aconteceram, ele enfrentou todas, mas ele enfrentou confiante no Senhor. Isso quer dizer o quê? Que Moisés, ele colocou em prática aquilo que ele estava vivendo, ele colocou em prática. Então ele coloca a sua mente e o seu coração na presença de Deus e coloca seus sentimentos. Irmãos, nossos sentimentos muitas vezes vamos dizer, a razão diz uma coisa, mas a realidade diz outra. Mas os nossos pensamentos, a nossa razão, quer outra coisa. Se Moisés estava vendo a razão, dizia que o povo tinha ido por um caminho errado, e o que fazer agora? Pela razão, ele ia dizer, Deus, olha, tu tem razão, destrói o povo, acaba com esse povo. Mas ele foi por onde? Ele foi pelo amor, por amor ao povo que Deus tinha enviado. Então, ele diz também que nós devemos ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. O que foi que Jesus fez? Irmão, quando Jesus estava na cruz, Jesus orou por quem? Pelos seus algozes e por nós. Ele orou, não oro tão somente por esses que estão aqui, mas aqueles que hão de chegar. Então, Jesus já estava orando por cada um de nós. Então, quando nós também nos dirigirmos a Deus, nós temos que nos dirigir sabendo que Ele é que tem o propósito. Ele sabe como vai fazer. Qual foi o propósito de Jesus? Salvar. O propósito de Jesus vir aqui na terra foi de salvação. Ele não queria destruir o homem. Em nenhum momento Jesus veio para destruir ninguém, nem para condenar ninguém, nem para julgar ninguém. Jesus disse que veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi isso que Jesus veio fazer. Então é a mesma coisa que Moisés está dizendo a Deus. Senhor, olha a situação do povo. O povo está em pecado, mas tu fizeste uma aliança, tu fizeste uma promessa. E nós estamos debaixo dessa promessa. Eu preciso que tu continue fazendo os teus desígnios, o teu propósito e o teu querer. Então nós temos que ir e andar de acordo com a vontade de Deus. Se nós andamos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ver os desígnios de Deus sendo cumpridos. Então quando ele diz assim, 1 Timóteo 2,4, ele diz assim, ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Né? Ele está dizendo que quem? Que Jesus, que veio morrer na cruz, quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Agora não compete a mim e a você dar salvação, botar alguém no céu, botar alguém no inferno, botar alguém no... Compete a gente fazer a vontade de Deus. A cada um de nós fazermos a vontade de Deus. E colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Então, não era fácil para o povo de Israel. O povo de Israel não era um povo fácil, não. Era um povo de duro serviço, como o Senhor muitas vezes diz. Vocês são um povo de duro serviço. Porque se vocês querem me servir, me sirvam. Se é a Deus que coisa vocês querem servir, sigam. Mas se vocês não querem servir, é justamente o texto que diz a Baal, vou servir a Baal, mas decida alguma coisa. Mas o povo sempre estava em cima do muro. O povo sempre estava em cima do muro. Mas Moisés mostrou o quê? Mostrou amor. Amor para com o povo. Ele mostrou esse amor. Então, Moisés encontrou muitas tensões, muitas preocupações no meio do povo. Né? No meio do povo tinha muitas preocupações, tinha muitos problemas. Era todo dia Moisés encontrando as pessoas com problema, contando problema a ele, todo dia. Todo dia Moisés tinha preocupações. Então, todo dia Moisés foi o primeiro a aguentar os problemas, as inconstâncias. Ora, eu quero isso. Aí mais tarde eu já não quero isso, eu quero outra coisa. Né?
Eu quero fazer isso. Vamos dizer, quando o jovem está escolhendo, quando termina o segundo grau, e vai fazer hoje em dia, tem os técnicos, e tem a faculdade. Então vai escolher a faculdade. Aí a dúvida, não sei o que eu quero. Antes, um já saía determinado, eu quero fazer isso, e vou fazer isso, isso. Mas tem uns que saem, faz biologia, faz matemática, faz história, faz não sei o quê. Vai fazendo um monte de coisa. Começa e para no caminho, e para no caminho, e para no caminho, porque não sabe, na indecisão, não sabe o que quer. Mas o que acontecia com o povo de Deus também era a mesma coisa. O povo não sabia o que queria. E lembre-se que o nosso pensamento ele é livre. Deus não deixou nenhum pensamento assim preso, não. Ele deixou, não. Ele nos libertou. Mas o nosso adversário, ele quer nos prender, ele quer nos amarrar justamente a nossa mente. Mas nós temos o nosso pensamento livre. Porque Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, vocês são livres. Não é que nós agora vamos andar de acordo com o mundo, nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Nós vamos andar assim. Então, no meio do povo de Deus que Moisés andava, lembre-se que tinha brigas, e não resolver as brigas entre família, entre vizinhos, o povo caminhando no deserto 40 anos, uma caminhada que duraria 40 dias, passar 40 anos rodando no mesmo lugar, e o povo murmurando, remugando, por causa da carne, por causa da comida, por causa disso, por causa daquilo, iam para Moisés, pressionar quem? Moisés, o líder, né? Ia sempre. Aí teve um dia que Moisés disse, tem nada não, amanhã vocês vão comer tanta carne que até pelo nariz vocês vão voltar. A carne vai voltar pelo nariz, de tanta carne que vocês vão comer. Que ele orou a Deus e Deus respondeu a oração de Moisés. Amém. Glória então a assim, Deus. era o povo se questionando, o povo com suas ingratidão, né? É ingratidão a palavra certa, lamúria, reclamando, se reclamando de tudo. E Moisés se preocupando, mas ele ia à presença de Deus, ele ia orar, ele ia pedir a direção, ele ia pedir a Deus que Deus estivesse sempre orientando e oferecendo a cada um. Moisés oferecia a cada um a oportunidade de ser livre. Amém. Glória a Deus. Não era fácil Moisés estar ali preocupado com aquele povo. Porque era uma nação, ele estava cuidando de uma nação. Era uma nação, ele estava guiando uma nação. Ser líder de uma nação não é fácil. Moisés tinha oração. Aí o diácono Deval fala do presidente. Nossa nação é enorme. Se nós formos olhar a África, são países bem pequenininhos. E cada pequenininho tem o seu presidente. A África é dividida, bastante dividida. Aí a gente olha para o Brasil todinho, esse mundo de Brasil, e a gente diz assim, meu Senhor, dirigir uma nação dessa, porque cada estado tem um governador. Cada governador tem um pensamento diferente. Né? Cada um tem um jeito de lidar com o povo. Manda-se dinheiro para a saúde, e o dinheiro sabe Deus onde ficou para cuidar. Os hospitais foram tudo desmanchados. Não sou eu só que estou dizendo, não. A gente viu na mídia passando campanha. Hospitais de campanha. De campanha, os hospitais de campanha desmanchados. Nós estamos falando do momento em que foi dividido os dinheiros enviados. E sabe Deus onde ficou esses dinheiros. Deus sabe onde ficou. Deus não vai ter culpado por inocente, não. Quantas vidas morreram? Estão morrendo. Quanto alguém que está nos assistindo nessa manhã tem alguém da família que morreu? Quantos, graças a Deus, até aqui não tem ninguém da família que morreu. Mas nós estamos aqui falando de algo sério, que nós temos que orar pela nossa nação e pelas outras nações. Sempre que eu estou orando, eu estou colocando a nossa nação e as outras nações. A gente vê as outras nações já resolvendo os problemas, claro, que são do primeiro mundo. Tudo corre mais fácil, o dinheiro vai mais fácil. Mas se o pessoal do terceiro, do quarto mundo, com suas ideias, com seus programas, pudessem fazer as coisas funcionar,
nós também estaríamos na mesma situação. Eu sei que são 200 milhões, não é isso? 200, De pessoas na nação, no Brasil. 204, sim. Então, enquanto outras nações têm 25. Tem né? 40, tem 50, 40, tem mais também, né? bem menos. Então é mais Tem fácil mais. controlar a quantidade. Vacinar essa quantidade é bem mais fácil. Então a gente diz assim, meu Deus, como é que tu vai fazer? Olha, feliz é a nação cujo Deus Mas os é Estados o Unidos Senhor. também. Né? Eu sei que tem país também com a população grande. Eu estou falando de populações pequenas, mas tem país que tem uma população grande e conseguiu resolver. Mas é do primeiro mundo, onde o dinheiro também gira em torno de tudo isso. Israel também conseguiu, né? Israel conseguiu também. Então a gente sabe que tem outros países que conseguiram. Como nós vimos Portugal, o povo morrendo na rua também, tudinho, conseguiu. Nós Hoje estão estamos aqui. vivendo uma vida quase normal. Estados Unidos hoje tem lugares, muitos lugares estão andando sem máscara, né? Trabalho sem máscara. Quer dizer, estão com praticamente 80, 70% aí curado, né? Alguns países na Europa, né? E a gente vê Inglaterra. Investiram primeiro do que o Brasil. O Brasil também teve dinheiro para investir. Foi mandado dinheiro do governo federal. Agora só que o povo não investiu, os governantes não investiu. Entendeu? Deus está dando as bênçãos e o povo estão roubando, né? Mas Deus vai tomar Lê providência aí de tudo. o capítulo 32 e o versículo 25 ao 29. O que é que diz? 32, 25 a 29. Diz assim: Moisés manda matar os idólatras. Vendo Moisés, isso aí é 32 de Êxodo, começando do 25, viu, irmão? Vendo Moisés que o povo estava desfreando, pois Arão o deixará solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Né? Moisés disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. 27. Aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Veja aí que... Veja bem, Moisés fala com Deus e pede a Deus que não destrua o arraial todo. Mas os idólatras... Quando Moisés chega no arraial, o que é que Moisés diz? Quem é de Deus, venha para o meu lado. Quem foi que foi para o lado de Moisés? Os levitas. Os filhos de Levi. Os levitas, né? Eram levitas que faziam parte do louvor. Filho de Levi, que são os levitas. Então os levitas pegou, ele mandou puxar sua espada e mandar que saíssem da casa os homens, pelos né? arraial de porta em porta. Então, E mate cada um. matasse de um por um de cada um da casa. E quantos morreram? Cerca de 3.000 homens. 3.000 homens. Por causa de quê? Por causa do zelo que Moisés teve, a palavra do Senhor. E aquele povo que ele estava destruindo era um povo idólatra, que tinha entrado pelo caminho da idolatria. Então Moisés tomou a decisão, porque ele sabia que aquele povo estava com o coração endurecido. E ele diz ainda mais: mate cada um de seu irmão. Olha, citou, né? Ele citou: mate cada um a seu irmão, a seu amigo e a seu vizinho. Por quê? Porque seu irmão era idólatra, seu vizinho era idólatra e seu amigo era idólatra. Eram contra a palavra de Deus. E Deus deu essa autoridade a Moisés para usar. Podia ser irmão dos levitas, amigo dos levitas e vizinho dos levitas, mas eles não podiam ter medo e tinham que obedecer o comando do seu líder, para dizer, olha, a posição do líder é a posição do líder. Então nós vamos ver agora
amor para com o povo de Deus. Então, só podemos orar uns pelos outros, o que é dever cristão. Se nos amarmos como Jesus nos ama, então, se nós amamos um ao outro, então nós podemos fazer a nossa parte, que é orar. Então, Moisés amou profundamente a seus irmãos, a ponto de suplicar. Eu quero que o diácono Adeval leia esse versículo 32 para você ver o que eu já expliquei, mas nós vamos fazer a leitura para que você possa entender. Enquanto isso, você também pode compartilhar a nossa live. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não riscar-me, peço-te do livro que escreveste. Aí o 33 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E na minha linguagem diz assim, o que é que Moisés diz? É muito interessante, diz, olha, por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiser perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escrevesse os nomes dos que são teus. Riscarei do meu livro. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Foi a resposta de Deus para Moisés. Então, irmãos, nós sabemos que Moisés teve a ousadia de chegar na presença de Deus e dizer assim: olha, Senhor, aqueles que estão desobedecendo, não vai ter mais providência, mas no momento eu tenho também condições de chegar diante de ti e interceder pelos teus filhos. Então, a mesma coisa, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, aí sempre a lição vai mostrar para o Novo Testamento. Lembre que ele mostrou Timóteo e agora ele apresenta o apóstolo Paulo. No capítulo 9, o versículo 2, o diácono Adeval pode abrir, Romanos 9, 2. O apóstolo Paulo demonstra o mesmo sentimento para com seus compatriotas judeus, quando ele diz a seguinte frase. Vamos ouvir o que o apóstolo Paulo diz no momento em que ele está passando por grande dificuldade. 9, o versículo 2. Capítulo 9, o versículo 2. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Ao 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele diz que está com o coração muito triste, uma tristeza Por causa da incredulidade incessante, Deus, uma dor no coração, porque ele queria ser um nada. Anátema é nada, sem nenhum valor. Eles não querem ter nenhum valor. Mas que vocês saibam de uma coisa. Eu sou separado para fazer a obra de Deus, de Cristo, por amor a vocês, que são os meus irmãos. O apóstolo Paulo diz que são meus irmãos e meus compatriotas. Segundo a carne. Segundo a carne. O apóstolo Paulo faz essa oração. Então, diante de todos os problemas, o povo de Deus sempre tem problemas. Falando sobre a incredulidade dos irmãos, dos judeus, né? Os próprios judeus, né? O povo de Deus, né? O povo escolhido por Deus, né? Então, sabemos que todo o povo de Deus tem problema. Todo o povo de Deus tem suas dificuldades. Todos nós também temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, né? Temos que enfrentar, temos que superar dia após dia, sabendo que o Senhor é aquele que nos guia, que nos orienta em tudo, que nos fortalece. Então, nós temos que continuar fazendo a vontade de Deus, crendo que o Senhor é aquele que sabe o que faz. Nós apenas estamos aqui de passagem, estamos aqui para orar uns pelos outros, intercedendo pelos outros, como o apóstolo Paulo fez, como Moisés fez, como Timóteo também fez, como Samuel fez e tantos outros fizeram. Mas que todos
tinham os seus problemas, todos tinham os seus problemas, as suas dificuldades, todos tinham, mas nada impedia de ir à presença do Senhor e fazer a sua oração em favor dos demais. Quando o apóstolo Paulo faz oração, ele faz oração pelos seus irmãos na fé, né? Não é que era irmão mesmo, era irmão na fé. E os compatriotas, quer dizer, os judeus, eles estavam orando pelo povo de Deus, eles estavam orando pelos aqueles que muitas vezes perseguiam ele, mas eles estavam colocando diante de Deus. Então, ainda que eu e você sejam separados para fazer a vontade de Deus, nós temos que saber de uma coisa, que Deus continua amando os perdidos. Lembra que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido? Então Deus não vai sair de cena, não, Deus vai continuar sendo Deus e Ele quer agir através de mim e de você. Amém. Buscando esses pecadores, esses que estão perdidos. E nós só podemos alcançar na sua infinita graça através da palavra maravilhosa de Deus. É através dessa palavra. Então nós vamos apresentar o quê? O amor de Deus. Moisés tinha amor para com Deus e para com a nação de Israel, para com os judeus, com o povo que Deus separou e disse, esse é o meu povo e eu vou fazer dele uma grande nação. Aí ontem meu filho disse, mãe, por que Israel cresce tanto? É um povo que se multiplica, é um povo próspero, porque Deus tem um plano e um propósito com esse povo. Ainda que eles sejam difíceis, rebeldes. E por que eles não receberam Jesus? Foi a pergunta. Porque eles esperavam Jesus como rei. Não como homem, como uma pessoa simples, que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, não tinha moradia. Eles não esperavam assim, não. Eles já esperavam com poder grande e glória. Então nós sabemos que agora, quando Jesus vier, para nós é a segunda vida, para ele é a primeira vinda. É Jesus com poder e grande glória. Amém. Entenderam? Então, assim, é o que nós podemos ver, é que Deus colocou sobre o povo dele agora uma lei, que foi os 10 mandamentos. Quando Moisés desce com a tábua da lei. O que é que Moisés fez quando desceu? Irado, quebrou as tábuas da lei. Irado por causa do povo incrédulo, né? Por causa da desobediência do povo. Quando ele viu a situação do povo, ele, como é que eu deixo o povo a cuidado do meu irmão? E meu irmão junta-se com o povo e erra, falha. Né? Pecado é errar o alvo. Então eles erraram. Então a gente vê aí, pastora, a lição nos ensina, né? Essa lição nos ensina, irmãos, que todo líder tem problema. Olhe, não tem igreja perfeita. Não tem denominação perfeita. Não tem liderança que vai encontrar uma igreja perfeita. Então a gente vê aqui, Abraão, ele teve suas dificuldades com o povo. Moisés teve suas dificuldades com o povo. Né? Samuel teve suas dificuldades com o povo. Né? A gente vê aqui, Paulo teve suas dificuldades com o povo. Jesus principalmente. Deus não se fala. Então, toda liderança, se você é um líder, não se preocupe, né? Porque você está encontrando dificuldade. Faça o seu papel de orar e interceder. Faça o seu papel de orar e interceder como Moisés, a gente aprendeu nessa lição aqui, né? Como Moisés fez. Moisés intercedeu. Moisés, ele orava, né? Apresentava o povo a Deus. Quando chegou o momento de o povo, de alguém ser destruído, foi destruído. Deus ia destruir todos, né? Moisés intercedeu. Mas chegou o momento de Deus ordenar a Moisés sobre aqueles que estão do lado de Deus. Os que estivessem do lado de Deus, viessem para o lado de Moisés. E os que não, ficaram fora. Então, os que ficaram fora, Moisés deu uma ordenança aprovada por Deus para matá-los. E foi pessoas aproximadas deles, irmão. Foram amigos, né? Foram irmãos e foram vizinhos. Por que morreram? Por causa da incredulidade. O que está acontecendo hoje na igreja? O povo não estão indo para o templo.
O povo não está fazendo o que Deus está mandando fazer. Então, aqueles que é de Deus, irmão, vão permanecer na presença de Deus. Pode vir o que vier. Pode vir o que vier. Olha, Pandemia, irmão, quer que eu diga uma coisa a batalha vocês? espiritual. Essa pandemia não está difícil. Essa Covid-19 não está difícil. E agora vem mais coisa por cima da Covid-19. Não está difícil. A mutação. Está matando muita gente, né? Vem coisa pior, viu? Vem coisa pior. Se você não está firme na presença de Deus, se sua fé foi abalada, você não está com força para caminhar, se cuide. Se cuide, peça a Deus, vá orar, vá para os pés do Senhor, pedir força a Deus, porque vem coisa pior do que Covid. Se você não está saindo de casa por causa de Covid, você não vai sair da cama por causa de outras coisas que vem por aí, não. Misericórdia, viu, irmão? Misericórdia. Você não vai ficar nem em casa passeando, você não vai sair nem da cama por causa de coisa pior que vem por aí. Então se levante, meu irmão. Se levante, minha irmã. Seja de qualquer igreja. Seja da Assembleia, seja da Batista, seja da Presbiteriana, seja do Brasil para Cristo, seja da Congregacional, seja de qualquer igreja. Você que vai me ouvir, porque Deus vai levar essa live a muita gente ouvir. Essa escola dominical que nós estamos falando essa manhã, Deus vai fazer muitas pessoas ver esse vídeo. Seja de qualquer igreja. Se levante para Jesus, se acorde para Jesus. Vá pedir misericórdia a Deus e força para fazer a vontade de Deus. Amém. Aquilo que Deus colocou na tua mão, se levante e acorde para fazer. Porque Amém. Deus vai cobrar de você. Viu? Amém. Deus vai cobrar. Como cobra de mim, cobra da pastora e cobra de todos que estão fazendo a vontade de Deus. Nós não podemos parar não, irmão. Eu sempre digo, olha, se eu fosse um pastor de uma igreja com uma idade de 70, 80 anos, não ia deixar de ir para a igreja não, eu ia. Se fosse para morrer, eu morria, mas morrendo, caminhando, fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus. Porque eu sei que o lugar que eu vou não se compara com esse lugar que eu estou aqui hoje. Não se compara. Enquanto Deus me der vida, eu vou falar do amor de Deus. Deus abençoe a igreja. Né? Ore por nós, que nós precisamos das orações dos irmãos. Nós iremos continuar a lição no próximo domingo, né? Falando sobre Moisés, que intercede pelo povo, intercede por uma nação. Enquanto eles estavam ali, era um povo, mas eles estavam intercedendo por uma nação, que ainda iria surgir mais na frente com o nome das tribos, que seriam ser divididas. Então, que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa escola bíblica dominical. Que o Senhor te abençoe e nos abençoe. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e santo nome. Pai, nós estamos na beleza da tua santidade nesta manhã. Queremos te agradecer pelo privilégio que já tivemos de orar por tantas vidas que se encontram doentes, com vários tipos de enfermidades. Mas tu és o Senhor por excelência, tu és o remédio, tu és a cura, tu és o milagre, tu és a resposta. Nós também apresentamos diante de ti a tua igreja, a igreja que se chama pelo teu nome, Senhor. A igreja que está militante aqui na terra, que está lutando para vencer as batalhas, Senhor, as dificuldades que surgem. Aleluia. Mas tem permanecido de pé, fortalecido em ti, Jesus, e na força do teu poder. Pai, nós te louvamos por essa manhã e por esse privilégio de poder buscar a ti e engrandecer o teu santo nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Até logo mais no nosso culto, né? Às 16 horas, nós estaremos louvando e adorando ao Senhor. Compartilhe essa live, vá lá no YouTube, dê o seu joinha, seu ok. Que o Senhor continue te abençoando e nos abençoando. Amém. Amém. Glória a Deus.